Olá, galera esperta! Sabia o que foi descoberto na África? Um ecossistema de uma espécie só? Vocês vão saber mais na aula de hoje sobre os moneras. E com isso, põe sangue nesse olho e vamos lá! Uma bactéria sobreviveria mesmo após o fim de todos os outros seres da Terra. Por que isso pode acontecer? Mesmo em condições inóspitas, em condições ruins para ter vida. Dentro de uma mina de ouro na África do Sul, numa fenda de rocha cheio de água a 2,8 quilômetros de profundidade, vive justamente essa bactéria da espécie de Sulfurides audax viator. Ou seja, e mais ninguém, só elazinha. Então, nenhuma outra criatura vai servir de alimento. Então, essa bactéria que tem esse nome por causa do livro Viajante Audax, do livro A Viagem ao Centro da Terra. Então, ela vai usar justamente como fonte de energia a radiação do urânio presente nas rochas. E com isso, ela vai, mais essa fonte de energia, que é a radiação do urânio, e os minerais e gases dissolvidos na água, como matéria-prima para produzir o alimento que ela precisa. E com isso fazer cópia de si mesma. Isso não é fantástico? Isso daí é biologia. Vamos que vamos! E vamos falar sobre o reino Monera, que hoje não tem mais consideração, uma relevância taxonômica. Vamos conhecer isso. Por quê? E ela só usado esse termo como sinônimo de procarionte, onde vamos caracterizar esse grupo. E conhecer seus principais representantes, estudar sua história evolutiva e a sua importância ecológica. E as suas aplicações no cotidiano humano. Vamos que vamos! Então, quais são as características gerais do reino Monera? Eles são organismos unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula, nunca esqueço disso. Procarionte. Por que eles são procariontes? Porque eles não vão ter a carioteca, que é a membrana nuclear. E o seu núcleo é todo espalhado. Pode ser encontrado de forma isolada ou podem formar colônias. São micro-organismos sem núcleo organizado. Na verdade, o núcleo não é organizado, ele é disperso. Porque pró quer dizer primitivo, então não tem aquele núcleo verdadeiro. Possui como uma única organela o ribossomo. Atenção, o ribossomo é uma organela não membranosa, ele só tem o ribossomo. Já aprendeu lá em citoplasma que vão ter duas organelas membranosas, centríolos e ribossomo. A bactéria só tem ribossomo. E membranosa ela tem? Nunca, neca. Só tem nenhuma organela membranosa, somente uma membranosa, que é o ribossomo. Uma não membranosa, desculpa. E a bactéria, esse grupo só apresenta um único cromossomo circular, ou seja, uma fita circular dispersa no citoplasma, chamado de nucleóide. E com isso o DNA não está associado a proteínas histonas, porque ela vai ter espaço de sobra no citoplasma, então não precisa associar essas proteínas para formar aquele colazinho lá nos eucariontes, né, que é a cromatina. Beleza? Vamos que vamos! Além desse cromossomo único circular, esses seres apresentam pequenos filamentos de DNA circular, denominados plasmídio. Então, esse DNA extracircular, que é o plasmídio, ou ele vai ter a informação daquela proteína que vai ser justamente caracterizada a toxina, ou proteínas que vão dar resistência da bactéria ao antibiótico. Algumas bactérias vão ter parede celular, que nem da célula vegetal, só que vai ser a constituição química vai ser diferente. Vai ser ao invés de ser a celulose, vai ser o peptídeo glicano.
parede celular dos integrantes dos moneras é composta de peptídeo glicano. Elas podem formar esporo de resistência, denominados endosporos, e podem apresentar um ou mais flagelos, mas esses não são formados pelos centríolos, uma vez que elas não têm centríolo, elas só têm ribossomo como organela. Beleza? Vamos que vamos! Então vamos ter grupos delas. Vamos ter as bactérias. Lembra que bactéria vem de bastão, formato de bastão, ou eubactéria, bactérias verdadeiras. E dentre elas temos as algas cianofícias, que são os principais produtores na cadeia alimentar. Vamos falar mais sobre elas, como pioneiro numa sucessão ecológica. Ok? E também, vamos lá, as árqueas. As árqueas é bem interessante. É bem interessante as árqueas, que quer dizer antigo. Elas eram chamadas de arqueobactérias e as bactérias de eubactérias, que eram incluídas num único grupo, que é o reino Monera. Então, quando analisaram o RNA ribossômico, viram que o RNA ribossômico das arqueobactérias eram diferentes das bactérias e aproximavam as árqueas mais dos eucariontes do que das bactérias. Então, com isso, foi dividido o domínio procária em dois domínios: domínio árquea e domínio bactéria, e além do domínio eucária, que é dos eucariontes. Então, com a análise do RNA ribossômico, eu diferenciei. Então, as árqueas não têm aquele parentesco evolutivo como se acreditava. Então, por isso que o reino Monera deixou de ter uma relevância taxonômica. É apenas sinônimo de procariontes. São os únicos procariontes do reino Monera. Então, os integrantes, vimos as bactérias, cianobactérias e as árqueas. Então, as árqueas são seres bem antigos que viveram a Terra há 3 bilhões de anos. Vivem em diversos ambientes, em diversas condições extremas, como o pântano, onde não há oxigênio, e produz muito gás metano, locais com altas temperaturas, fendas vulcânicas submarinas, locais de alta salinidade e um meio ácido. Ok? Vamos que vamos, galera! Como é a estrutura bacteriana? Bem, como ela não tem a carioteca, então o DNA circular é todo disperso. Por isso que é chamado também de nucleóide. E vai ter o citoplasma, onde nesse citoplasma vamos ter os ribossomos, a única organela não membranosa, porque membranosa ela não tem nenhuma. Tá? Membranosa não tem nem mitocôndria, nem complexo de Golgi, nem retículo endoplasmático. E claro, lembra que o ribossomo, que vai ser menor do que os eucariontes, qual é a função dele? Sintetizar proteínas. Beleza? Isso é muito importante. E muitos antibióticos vão ter ação no ribossomo. E com isso, interfere na síntese de proteína das bactérias. O plasmídio, que é o DNA extracircular, como vocês estão vendo aí, ele vai ser importante para ter a codificação da toxina, da bactéria ou da resistência. Beleza? E ela vai ter a membrana plasmática. E dentro da membrana plasmática vai ter uma dobra dessa membrana, que é o mesossomo, que é por onde ela vai ocorrer a respiração aeróbia. Mas, professor, elas fazem, tem bactéria, mas sua maioria fazem respiração anaeróbia, que é a fermentação, mas tem alguns que faz aeróbia, que é na presença do oxigênio, produz energia. Mas, pessoal, não tem mitocôndria. Por onde ocorre a respiração aeróbia? No mesossomo. E externa membrana plasmática, vamos ter a parede celular, composta de peptídeo glicano, e algumas podem ter uma outra membrana externa, que é a cápsula, que ela vai dar uma certa proteção e resistência da bactéria. Alguns podem ter o flagelo, lembra que não é derivado do centríolo, e sim da proteína flagelina. E as fímbrias ou pili.
Elas são utilizadas mais pelo processo de variabilidade genética, que é a conjugação, que vai ligar uma bactéria a outra. Então, muito cuidado, galera, com isso. Beleza? Vamos que vamos! Aqui é a estrutura de uma cianobactéria, antigas algas cianofíceas ou algas azuis. Elas também vão ter uma estrutura bem semelhante. Elas vão ser seres autotróficos, você que produz o seu próprio alimento, e elas vão ter toda a estrutura, e elas vão ter essa membrana fotossintética. Então já sabe o que vai acontecer nela, a fotossíntese. Professor, então, que elas não têm cloroplasto, mas então a fotossíntese ocorre nessas membranas que está em verde. Beleza? Vamos que vamos! Lembra que 90% das bactérias não causam doença na gente. Tá? A maioria delas são do bem, é só a minoria que causa doença. E onde vivem essas bactérias? Em toda parte, no solo, na água, no ar, associado a outros seres vivos, e pode ser parasita ou de vida livre. Nosso próprio corpo tem bactéria, é cheio. E qual é a parte do nosso corpo que tem mais bactéria? Qual é? Na nossa boca. São 250 bilhões de bactérias por gota de saliva. E claro, e qual é o lugar da nossa casa que tem mais bactérias aí? Muito bem, a esponja de lavar louça. E outra coisa, muito cuidado vocês que for ao banheiro, no que tem o hábito de ficar se despedindo da criança. Não faça isso. Tampe a tampa lá do sanitário e dê a descarga. Porque se for fazer isso com a tampa aberta, o que vai criar um aerossol e as bactérias que estão lá vão se espalhar pelo banheiro, inclusive na tua escova. Então, dá a descarga com a tampa fechada. Então, você está conhecendo que a bactéria... Claro que a maioria são do bem. Vamos lá aqui. Essas bactérias têm diversos formatos. Por exemplo, bactérias arredondadas, vocês estão vendo aí na imagem, são ditas como cocos. Então, cocos são bactérias arredondadas. Bacilos são bactérias em formato de bastões. Vibriões são bactérias em formato de vírgula. E espirilos são bactérias em formato de mola. Elas podem ser flageladas ou não. E algumas delas podem formar colônias, tipo cocos. Lembra, colônia é uma associação ecológica, uma relação ecológica, que ocorre ou com bactérias, ou com fungos, ou com alguns quinidários, que são os corais. Então essas colônias, os cocos podem se juntar em dois, que são os diplococos unidos. Cocos em fileiras são chamados de streptococcus, aquela bactéria que causa infecção na garganta. Temos a bactéria associada de 4 cocos, são as tetrades. Temos as bactérias associadas em formato de cubo, que é a sacina. E aquelas bactérias associadas em formato de cacho de uva, os estafilococos. Também pode ocorrer isso com os bacilos, streptobacilos, diplobacilos. Temos as bactérias em formato de esporos, então aquelas bactérias anaeróbias que não conseguem sobreviver na presença do oxigênio, então ela vai se proteger do ambiente formando esporos. Acontece com a bactéria do tétano e do botulismo, por exemplo. Beleza? Até aqui foi a aula de hoje, onde nós falamos sobre as características das bactérias, onde nós falamos sobre onde elas vivem, o formato dela, a estrutura dela. Até a nossa próxima aula, onde vamos continuar falando sobre esse reino tão interessante e importante que é o reino Monera. E não se esqueça de dar uma dedada no like. Para quem não é inscrito, se inscreva e participe lá nos comentários sobre a nossa aula. Importante você recomendar a nossa aula com seu like para chegar a outras pessoas. Beleza? Até o próximo Biologando!